todas e todos. Agradeço aos senadores Alci pela gentileza do convite, embora tenha me deixado de castigo aqui. Brincadeira. É sempre bom, né, estar debatendo isso. Acho que o debate qualifica o projeto de lei e dá legitimidade ao final, né? A gente vê que a gente tratou aqui desde PETs a combustíveis, há uma série de assuntos, né? E todas essas contribuições são bem-vindas, são válidas, são legítimas. Eu vou tangenciar alguns pontos que foram falados, depois eu vou passando aqui à medida da apresentação, mas eu só queria lembrar que regime diferenciado, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Claro que o ideal é sempre não com uma atividade ampla, né? Mas todo resíduo ele é inerente ao sistema tributário e a gente tem que ter isso presente, né? Então, algumas sugestões, por exemplo, em relação a questões dos cartórios. A questão é que os regimes diferenciados são taxativos na Constituição, né? E que o próprio Constituinte, nessa reforma que foi aprovada, ele veda outros benefícios fiscais que não estejam lá. Então, assim, a gente está em fase de debater o PLP, né? Eu acho que a questão da emenda constitucional já foi suplantada. Agora a gente, né, debate a regulamentação. Então, é importante a gente ter presente isso também. Alguns pontos que foram tangeados, por exemplo, a questão das seguradoras, né, de não ter o creditamento, não possibilitar o creditamento do plano de saúde. Salvo engano, acho que ontem o Daniel Ora até esteve aqui. É importante que um ponto que ele colocou, e que é isso, a ideia é não estimular a pejotização, né, para você fazer plano empresarial. Então, assim, tem alguns pressupostos da reforma para ter escolhido essa política, né? A gente está falando aqui de política. E em relação à questão dos combustíveis, as condições são bem-vindas, são válidas. Acho que o colega Antônio colocou bem muitas questões, né? De fato, assim, o tributo ele é de base ampla, então o que não tiver como exceção é o que vai ser tributado, mas eu também ressalto que muitas das questões que foram colocadas em relação que há debates judiciais, tudo isso foi observado na regulamentação da reforma, né? Os precedentes foram observados. A questão da DC 49 que foi dita, então certamente se não há operação mudança de titularidade, muita coisa se aplique, não vai ser feita, né? Isso tudo vai ser observado. Então, não que deixar claro prejudique, mas tenha certeza de que a regulamentação observou o que já foi decidido. E que se aplica a esse tributo, claro que a gente está falando de um tributo novo, mas tem pontos de interseção. Eu queria falar também em relação que foi dito do crédito presumido, do setor lactício, né? E é importante a gente entender que, assim, o fato de ter revisões anuais e quinquenais vem acréscimo da reforma, né? Eu penso, acho que a gente está falando aqui de uma questão de governança de benefício fiscal, isso é importante, né? Eu acho que é um novo paradigma que deve ser observado. Mas é claro que numa revisão anual, nunca, assim, antes de pensar que o tributo vai aumentar do dia para a noite, a gente tem a observância dos princípios da anterioridade, né? Isso daí se mantém e vai continuar sendo aplicável. Então, isso eu acho que não é um ponto que mudaria do dia para a noite, né? Como foi colocado, assim, um receio, são válidos, mas a importância da anterioridade ela vai continuar sendo aplicada. Então, eu preparei aqui alguns pontos que eu acho interessantes e, à medida que eu puder, eu vou tangenciando alguns aspectos que foram falados, né? Do regime diferencial, do regime específico, eu vou tomar aqui os regimes de serviços financeiros pela importância que ele tem. A gente sabe que todos esses regimes específicos eles permitem alterações na alíquota, nas regras de creditamento e na base de cálculo. Por isso que a gente vê essas diferenças em relação ao regime geral, né? Pelas peculiaridades do setor. No caso do serviço financeiro, foi prevista a possibilidade de incidência sobre receita e faturamento, né? Receitos financeiros, plano de saúde. Então, é um outro ponto que foi dito aqui quanto à questão das receitas financeiras. Mas, isso é uma autorização constitucional que incida sobre receita ou faturamento, né? Eu acho que a gente precisa avançar e suplantar 20 anos de debate no Supremo que tem sobre PIS, COFINS, sobre o que incide ou não. Então, a reforma ela também vem para acabar e suplantar essas questões, né? Então, especialmente receita financeira faz parte da atividade da seguradora e ela está sendo contemplada.
E eu sempre lembro que as exceções aos regimes, todas essas exceções repercutem na alíquota de referência, né? Então é importante a gente sempre ter temperança na hora de pleitear algumas exceções nos regimes específicos, porque isso promove um aumento amplo, assim, em relação às outras. E até um ponto que foi colocado aqui, pelo número de exceções da reforma, não, de fato, não era, assim, digamos que não seria a reforma ideal, mas foram as exceções que foram colocadas e o que foi decidido politicamente, né? A decisão política a gente respeita. Então, de fato, se houvessem menos exceções, seria talvez melhor pensando numa alíquota final, né? Linear. Então, para os serviços financeiros, um ponto importante da reforma, até que foi colocado por um colega aqui, eu peço perdão por ter esquecido o nome dele, mas em relação à questão das instituições financeiras, é que a reforma ela trouxe um rol exemplificativo. Então, hoje a gente tem muito problema com questões de isonomia, porque tem entidades que prestam serviço financeiro materialmente, mas não estão contempladas, né? Então, a reforma ela traz isso, ela permite essas inserções que, independente de quem esteja prestando, mas o importa a materialidade e também, no caso de novas, a gente sabe que o mercado muda muito, no caso de novos serviços que venham ser prestados, eles já estão contemplados pelas cláusulas exemplificativas que foram trazidas. Na Câmara ainda foi inserido um novo dispositivo que vem a caminhar nesse sentido e muito bem imposto, que é independente da nomenclatura, você aplica o regime específico se tiver natureza de serviço financeiro, né? Isso é importante, a gente dá isonomia e neutralidade, principalmente, que são diretrizes da reforma. Então, em relação aos serviços financeiros, a gente trouxe deduções que muito se assemelha ao que há para o PIS/COFINS, né? A gente aproveita a experiência que teve, isso é importante, né? Tem a inserção ali de uma nova... aumentou o número de deduções, que foi inserido ali, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, e eu queria destacar aqui um ponto muito importante, que foi a questão do creditamento das operações de crédito, né? Hoje a gente tem uma supertributação do investimento por conta da cumulatividade do PIS/COFINS, e eu acho que a reforma ela vem bem sucedida nesse ponto, em trazer uma inovação. Isso é novo, né? Aqui não tem nenhum outro país que adote o IVA, que é a possibilidade do tomador que está no regime regular se creditar das operações de crédito, né? Então, você diminui o custo do investimento, o custo da tomada de crédito. O crédito só vem depois da amortização plena, né? Você estimula a adimplência. Isso é uma regra da reforma, que o crédito vem depois dos pagamentos, então é importante manter a coerência. Então, esse é um ponto que eu destaco, eu acho que caminha nesse sentido de trazer uma nova perspectiva de simplicidade e de neutralidade, principalmente, né? E os regimes diferenciados, como foram trazidos aqui alguns setores, é importante essa questão que foi dita da governança, né, da atualização. A gente tem aqui o Fast Track que foi inserido no PL, que é uma delegação importantíssima do Legislativo para o Executivo para que faça atualizações em relação a medicamentos, dispositivos de saúde e acessibilidade, tendo em conta a importância, né, e até em caráteres emergenciais decretados pelo Legislativo, para que isso possa ser inserido de uma forma prática e rápida. Então, é importante a gente prestigiar, né, esse diálogo, principalmente em questões operacionais, e essa nova fase de avaliação dos benefícios, né? Acho que isso vem a calhar bem para fins da reforma. Sobre alguns pontos que foram mencionados aqui, respondendo até, senadora, a pergunta que foi feita aqui, em relação à lei Candira, a ideia é que o ICMS vai acabar e, por fim, a lei, né, não vai ter aplicabilidade, vai ser revogada. Então, acho que quanto a isso avança. Em relação a algumas perguntas que foram feitas sobre o agronegócio, é importante ressaltar que hoje o agro ele tem a imunidade na exportação, mas acumula muito crédito. Então, a reforma ela vem para permitir a tomada de crédito da não cumulatividade, né? Isso é importante até porque quando a gente pensa na alíquota, embora tenha esse receio de ser uma alíquota alta, a gente precisa lembrar que a regra geral é a não cumulatividade, né? Então, você vai se creditar, ainda que seja alto, vai haver o creditamento. A ideia é que isso atenue essa perspectiva de um receio de um aumento na alíquota. Um outro ponto que eu queria colocar que foi dito sobre a questão do comitê gestor. Isso vai ser tratado, imagino que melhor no PL 108, mas a gente pode falar aqui um pouquinho, da importância do comitê de harmonização dos fóruns de procuradorias. O que a gente não quer é litígio, a gente quer
o contrário, a gente quer prevenir litígio, a ideia é essa, né? Trazer segurança jurídica. Acho que essa é a ideia do Fórum de Harmonização e do Comitê de Harmonização e Fórum de Procuradorias, né? Seja os auditores e os procuradores juntos, é trazer essa segurança jurídica e o litígio, porque a gente tem dois tributos de perfil compartilhado e que, por mandamento constitucional, há essa integração na interpretação. Isso é um mandamento constitucional, né? Não inovação. Então, é importante isso. Acho que ele ia calhar como segurança jurídica, né? Definição de regras objetivas, de parâmetros de interpretativos. Então, a ideia é essa. Mas acho que alguns pontos do comitê editor serão debatidos melhor no PL 108. E eu ainda coloco aqui, é importante a gente ter presente também a questão das alíquotas, né? Muito tem se falado aqui, eu já escutei sobre o fato do cálculo. A metodologia está prevista na lei e será calculado, né, com homologação do TCU, então haverá, assim, o que o Executivo vai fazer, o ato do ministro é apenas divulgar as alíquotas, né? Mas ela prevê o cálculo. E sobre a questão do split payment, ele é o coração da reforma, né? Então, assim, eu acredito muito nele, acredito muito no profissional, acho válidas as condições, as ponderações de demonstrar são sempre boas, são legítimas, mas eu acredito muito nele, acho que ele é o coração da reforma para a gente trazer essa operacionalidade, essa simplicidade e até mesmo evitar a evasão fiscal, né? Trazer segurança e diminuir esse gap que há. Essas são as minhas considerações, eu me coloco à disposição.